Meditações sobre a Filosofia Primeira por René Descartes. Parte 1. Da dedicatória aos doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris até a Meditação Segunda. Esta é a primeira parte de uma leitura integral da obra Meditações sobre a Filosofia Primeira, por vezes referida como Meditações Metafísicas, de René Descartes, filósofo, matemático e cientista francês, considerado o pai da filosofia moderna. Publicada em 1641, esta obra monumental convida o ouvinte a um exercício profundo de pensamento e introspecção. Em 6 meditações, Descartes conduz uma jornada interior que parte da dúvida e busca alcançar a certeza, examinando as bases do conhecimento, a existência de Deus e a distinção entre a alma e o corpo. Antes das meditações propriamente ditas, esse audiolivro inclui 3 textos introdutórios de grande valor histórico e filosófico. 1. A dedicatória à Sagrada Faculdade de Teologia da Universidade de Paris, em que Descartes pede aos doutos teólogos que examinem e julguem o valor de suas reflexões. 2. O prefácio ao leitor, em que o autor apresenta os motivos e o método de seu trabalho. E 3. O sumário das 6 meditações seguintes, no qual antecipa, de forma clara e ordenada, o conteúdo de cada uma delas. Este audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, com o propósito de tornar acessíveis ao público obras fundamentais da história da filosofia, em formato de leitura integral, clara e fiel ao original. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Agora, acomode-se. Respire fundo. E permita-se ouvir e pensar, junto com René Descartes. Dedicatória aos doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris. Aos sapientíssimos e ilustríssimos varões, ao decano e aos doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris, René Descartes. Uma razão tão justa me move a oferecer-vos este escrito, e confio que tereis motivo igualmente justo para empreender a sua defesa, uma vez compreendido o propósito do meu trabalho, que penso não poder recomendá-lo melhor do que explicando brevemente o que nele busquei seguir. Sempre considerei que 2 questões, a de Deus e a da alma, são as principais entre aquelas que devem ser demonstradas mais pela razão filosófica do que pela teologia. Pois, embora para nós, fiéis, baste crer pela fé que a alma humana não perece com o corpo e que Deus existe, é certo que aos infiéis nenhuma religião, e quase nenhuma virtude moral, parece possível persuadir, se antes essas 2 verdades não lhes forem provadas pela razão natural. Com efeito, como nesta vida os vícios costumam receber prêmios maiores que as virtudes, poucos prefeririam o reto ao útil se não temessem a Deus nem esperassem outra vida. E embora seja inteiramente verdadeiro que a existência de Deus deve ser crida porque é ensinada nas Sagradas Escrituras, e vice-versa que as Escrituras devem ser cridas porque vêm de Deus, já que a fé é dom divino, e o mesmo Deus que concede graça para crer nas demais coisas pode também concedê-la para crer que Ele existe, isso, contudo, não pode ser proposto aos infiéis, pois julgariam que há aí um círculo vicioso. Observei, além disso, que não apenas vós e todos os teólogos afirmam que a existência de Deus pode ser provada pela razão natural, mas que isso também se deduz das Sagradas Escrituras, as quais ensinam que o conhecimento de Deus, obtido por meio das coisas criadas, é mais fácil e mais acessível do que o conhecimento dessas mesmas coisas. Assim se lê no Livro da Sabedoria, capítulo 13, nem se lhes deve perdoar, se puderam conhecer tanto, que fossem capazes de julgar o mundo, como não descobriram mais facilmente o seu Senhor. E na Epístola aos Romanos, capítulo 1, disse que são inexcusáveis. E nas palavras seguintes, o que de Deus se pode conhecer, está manifesto neles. Parece que somos advertidos de que tudo quanto pode ser conhecido de Deus pode ser mostrado por razões tiradas da própria mente humana. Por isso, julguei não ser alheio à minha tarefa investigar de que modo isso pode ser feito e por que caminho, Deus, pode ser conhecido mais fácil e seguramente do que as coisas do mundo. Quanto à alma, embora muitos tenham julgado difícil investigar sua natureza, e alguns até tenham ousado afirmar que a razão humana persuade que ela perece junto com o corpo, sendo o contrário sustentado apenas pela fé, o Concílio de Latrão, celebrado sob Leão X, condenou tais opiniões em sua 8ª sessão e ordenou expressamente aos filósofos cristãos que refutassem tais argumentos e provassem, quanto possível, a verdade. Por isso, não hesitei em empreender também esta tarefa.
Além disso, sabendo que muitos ímpios recusam crer em Deus e na distinção entre alma e corpo unicamente porque dizem que até hoje ninguém conseguiu demonstrar essas coisas, considerei útil enfrentá-los. Embora de modo algum concorde com eles, antes, acredito que quase todas as razões apresentadas pelos grandes pensadores em favor dessas questões, quando bem compreendidas, têm força de demonstração, e persuado-me de que dificilmente se poderiam encontrar outras melhores. Penso que nada mais útil poderia ser feito na filosofia do que buscar cuidadosamente as melhores provas de todas e expô-las com tanta clareza e precisão que todos reconheçam nelas verdadeiras demonstrações. E como alguns, que sabem que desenvolvi certo método para resolver as dificuldades das ciências, não novo, pois nada é mais antigo que a verdade, mas um método que me viram aplicar com algum êxito em outros campos, me pediram com insistência que o aplicasse também a estas questões. Julguei ser meu dever tentar fazê-lo. Tudo o que pude realizar nesse sentido está contido neste tratado. Não porque eu tenha reunido todas as razões possíveis para provar as mesmas coisas, o que não seria útil, a não ser quando nenhuma fosse suficientemente certa, mas porque tratei apenas das principais e mais fortes, de modo que me atrevo a apresentá-las como demonstrações certíssimas e evidentes. E acrescento ainda que as considero tão firmes que não creio haver caminho algum acessível à mente humana pelo qual se possam descobrir melhores. A necessidade das causas e a glória de Deus, a que tudo isto se refere, obrigam-me a falar de minhas obras com mais liberdade do que é meu costume. Contudo, embora eu as julgue certas e evidentes, não me persuado de que sejam proporcionadas à compreensão de todos. Assim como na geometria obras de Arquimedes, Apolônio e Papo, tidas por todos como evidentes e certas, porque nada contém que, visto em separado, não seja fácil de entender, e porque tudo nelas se encadeia rigorosamente, contudo, por serem longas e exigirem grande atenção, só são compreendidas por poucos. Assim também temo que as razões que uso aqui, embora iguais ou superiores em evidências geométricas, não possam ser bem percebidas por muitos, seja por sua extensão, seja porque dependem umas das outras, seja principalmente porque exigem uma mente livre de preconceitos e capaz de se desprender dos sentidos. E, na verdade, há no mundo tão poucos aptos aos estudos metafísicos quanto aos geométricos. Acresce ainda esta diferença: na geometria, como todos estão convencidos de que nada se escreve sem demonstração certa, os inexperientes erram mais ao aprovar o falso, querendo mostrar que entendem, do que ao refutar o verdadeiro, ao passo que, na filosofia, por se acreditar que não há nada que não possa ser disputado em ambos os sentidos, poucos buscam a verdade e muitos procuram apenas a fama de engenhosos por ousarem atacar as melhores coisas. Por isso, sejam quais forem as forças das minhas razões, não espero que produzam grande efeito, a não ser que o vosso patrocínio me venha em auxílio. Pois tal é a reputação de vossa faculdade, e tão grande a autoridade do nome da Sorbonne, que não apenas em matérias de fé nenhuma sociedade depois dos sagrados concílios foi tida em tanta estima quanto a vossa, mas também em filosofia humana se crê que em nenhum outro lugar há maior perspicácia, solidez, integridade e sabedoria para julgar. Por isso, não duvido de que, se vos dignardes tomar sob vosso cuidado este escrito, primeiro o corrigireis, pois, consciente não só da minha humanidade, mas também da minha ignorância, não afirmo estar livre de erros. Depois completareis ou esclarecereis o que faltar ou o que não estiver suficientemente desenvolvido, seja vós mesmos, seja por minha mão, quando fordes servidos em advertir-me, e, finalmente, quando as razões nele contidas, pelas quais se demonstra que Deus existe e que a mente é distinta do corpo, forem trazidas à clareza que confio poder alcançar, de modo que devam ser tidas por demonstrações rigorosas, declareis e atesteis publicamente essa conclusão. Não duvido de que, se isso for feito, todos os erros que sobre essas questões existiram desaparecerão brevemente das mentes humanas. Pois a própria verdade fará facilmente com que os demais homens de engenho e saber subscrevam ao vosso juízo, e a vossa autoridade fará com que os ateus, que costumam ser mais presunçosos do que inteligentes ou doutos, abandonem o desejo de contradizer, e talvez até defendam essas mesmas razões, para não parecer que não as compreendem. E assim todos os outros, confiando em tão numerosos testemunhos, crerão sem dificuldade, e não haverá mais ninguém no mundo que ouse duvidar da existência de Deus ou da real distinção entre a alma humana e o corpo. Quão grande seria a utilidade disso,
vós mesmos, por vossa singular sabedoria, melhor do que ninguém o podeis avaliar. E não me caberia aqui recomendar-vos mais longamente a causa de Deus e da religião, vós que sempre fostes o mais firme sustentáculo da Igreja Católica. Prefácio ao leitor. As questões sobre Deus e sobre a mente humana já as toquei brevemente na dissertação sobre o método de bem conduzir a razão e de procurar a verdade nas ciências, publicada em francês no ano de 1637. Não para tratá-las ali com exatidão, mas apenas para prová-las de leve e, a partir do juízo dos leitores, aprender de que modo deveriam ser tratadas depois. Pareceram-me de tal importância que julguei necessário voltar a elas mais de uma vez, e sigo para explicá-las um caminho tão pouco trilhado e tão distante do uso comum, que não me pareceu útil expô-lo com largueza em francês, em um escrito lido por todos, para que inteligências mais fracas não viessem a crer que lhes convinha enveredar por ele. Ora, tendo ali pedido a todos os que encontrassem algo digno de censura em meus escritos que se dignassem advertir-me, nada de notável foi objetado quanto ao que eu havia tocado dessas questões, exceto 2 pontos, aos quais responderei aqui brevemente antes de empreender sua explicação mais cuidadosa. O primeiro é que, do fato de a mente humana, voltando-se para si mesma, não perceber ser senão uma coisa pensante, não se segue que sua natureza ou essência consista apenas nisto, ser uma coisa pensante, como se essa expressão excluísse tudo mais que talvez também pudesse dizer-se pertencer à natureza da alma. A essa objeção respondo que ali não quis excluir tais coisas quanto à verdade da própria realidade, de que então, com efeito, eu não tratava, mas apenas quanto à minha percepção. O sentido era que eu nada conhecia claramente como pertencente à minha essência, a não ser que eu era uma coisa pensante, isto é, uma coisa que possui em si a faculdade de pensar. Mostrarei, porém, no que segue, de que modo, do fato de eu não conhecer nada mais como pertencente à minha essência, se segue que nada mais realmente a ela pertence. O segundo ponto é que, do fato de eu ter em mim a ideia de uma coisa mais perfeita do que eu, não se segue que a própria ideia me torne mais perfeito, e muito menos que aquilo que é representado por essa ideia exista. Mas respondo que aqui há uma equivocação na palavra ideia, ela pode ser tomada materialmente, pela operação do intelecto, e, nesse sentido, não se pode dizer que me torne mais perfeito, ou objetivamente, pela coisa representada por essa operação, a qual, ainda que não se suponha existir fora do intelecto, pode, entretanto, ser mais perfeita do que eu por razão de sua essência. Como, porém, do simples fato de haver em mim a ideia de uma coisa mais perfeita do que eu, se segue que essa coisa realmente exista, será amplamente exposto no que segue. Vi, além disso, 2 escritos bastante longos, nos quais não tanto as minhas razões sobre esses assuntos, quanto minhas conclusões, eram impugnadas por argumentos tomados de lugares comuns dos ateus. E, já que tais argumentos nada podem contra aqueles que entenderem minhas razões, e como são tão às avessas e tão fracos os juízos de muitos que se deixam persuadir mais pelas opiniões acolhidas primeiro, por mais falsas e alheias à razão que sejam, do que pela refutação verdadeira e firme ouvida depois, não quero aqui responder-lhes, para que não precise primeiro relatá-los. Direi apenas, de modo geral, que tudo que vulgarmente se apregoa pelos ateus para combater a existência de Deus depende sempre de isto, ou atribuem a Deus afetos humanos, ou arrogam às nossas mentes tanta força e sabedoria que tentamos determinar e compreender o que Deus pode e deve fazer. De modo que, contanto que nos lembremos de considerar nossas mentes como finitas, e a Deus como incompreensível e infinito, tais dificuldades não nos causarão embaraço algum. Agora, depois de ter experimentado de algum modo os juízos dos homens, volto a tratar aqui as mesmas questões acerca de Deus e da mente humana, e ao mesmo tempo os princípios da filosofia primeira, mas de maneira tal que não espero aplauso do vulgo, nem grande afluxo de leitores. Antes, não aconselho que as leiam senão aqueles que puderem e quiserem meditar seriamente comigo e afastar a mente dos sentidos e de todos os preconceitos, pessoas das quais sei que se encontram muito poucas. Quanto aos que, sem cuidar de compreender a sequência e o nexo de minhas razões, se aplicarem a disputar apenas sobre cláusulas isoladas, como é costume de muitos, pouco fruto hão de colher desta leitura, e, embora talvez encontrem em muitos pontos ocasião de cavilar, dificilmente objetarão algo que aperte ou que mereça resposta.
Como também não prometo aos demais satisfazer a todos à primeira vista, nem me arrogo tanto a ponto de confiar que posso prever tudo o que alguém parecerá difícil, exporei primeiro, nas meditações, os próprios pensamentos pelos quais me parece ter chegado a um conhecimento certo e evidente da verdade, para ver se, pelas mesmas razões pelas quais me persuadi, poderei persuadir também a outros. Depois, responderei às objeções de alguns varões de engenho e doutrina excelentes, a quem estas meditações foram enviadas para exame antes de irem ao prelo. Com efeito, muitas e variadas coisas foram por eles objetadas, de sorte que ouso esperar que dificilmente ocorrerá a outros algo, ao menos de algum peso, que eles ainda não tenham tocado. Por isso, rogo e torno a rogar aos leitores que não emitam juízo sobre as meditações antes de se dignarem ler todas aquelas objeções e suas soluções. Sumário das 6 meditações seguintes. Na primeira, são expostas as causas pelas quais podemos duvidar de todas as coisas, especialmente das materiais, enquanto não tivermos outros fundamentos para as ciências além daqueles que até aqui possuímos. E, embora à primeira vista não pareça haver utilidade em tamanha dúvida, ela é de máxima importância, pois nos liberta de todos os preconceitos e prepara o caminho mais fácil para afastar a mente dos sentidos, e, por fim, faz com que não mais possamos duvidar da verdade daquilo que, mais tarde, viermos a reconhecer como verdadeiro. Na segunda, a mente, que, usando de sua liberdade, supõe não existir em todas as coisas de cuja existência possa haver o mínimo motivo para duvidar, percebe que é impossível que ela própria, enquanto duvida, não exista. O que é também de grandíssima utilidade, pois desse modo distingue facilmente o que pertence a si mesma, isto é, a natureza intelectual, e o que pertence ao corpo. Mas porque talvez alguns esperem encontrar ali razões sobre a imortalidade da alma, devo adverti-los que procurei não escrever nada que não pudesse demonstrar com rigor, e, por isso, não pude seguir outra ordem senão aquela usada pelos geometras: enunciar primeiro tudo o que é necessário para que a proposição procurada dependa logicamente do que a precede, antes de concluir algo sobre ela. O primeiro e principal requisito para conhecer a imortalidade da alma é formar dela o conceito mais claro possível, totalmente distinto de qualquer conceito de corpo, o que ali foi feito. Além disso, é necessário saber que tudo o que entendemos claro e distintamente é verdadeiro do mesmo modo em que o entendemos, o que só pode ser provado na quarta meditação, e é preciso ter também um conceito distinto da natureza corpórea, que é parcialmente formado na segunda e depois na quinta e na sexta meditações. Dessas considerações se conclui que todas as coisas que concebemos clara e distintamente como substâncias diversas, como a mente e o corpo, são realmente substâncias distintas entre si. Isso é concluído na sexta meditação e é ali mesmo confirmado pelo fato de que nenhum corpo pode ser entendido senão como divisível, ao passo que nenhuma mente pode ser entendida senão como indivisível, pois não podemos conceber uma metade de mente, como podemos conceber uma metade, por menor que seja, de corpo. Reconhece-se, assim, que suas naturezas não são apenas diversas, mas, de certo modo, até contrárias. Não tratei, contudo, dessa questão mais adiante neste escrito. Tanto porque o que foi dito basta para mostrar que da corrupção do corpo não se segue a destruição da mente, e assim para dar aos mortais a esperança de outra vida, quanto porque os princípios dos quais se pode concluir a própria imortalidade da mente dependem da explicação de toda a física. Primeiro, que todas as substâncias, ou coisas que devem ser criadas por Deus para existir, são por natureza incorruptíveis e não podem deixar de ser a não ser que o próprio Deus retire delas seu concurso e as reduza ao nada. Depois, que o corpo, tomado em geral, é uma substância e, portanto, nunca perece, mas que o corpo humano, enquanto se distingue dos demais, é composto apenas de certa disposição dos membros e de acidentes semelhantes, ao passo que a mente humana não consiste em acidentes, mas é uma substância pura, pois, ainda que todos os seus acidentes mudem, como entender ora umas coisas, ora outras, querer ou sentir coisas diferentes, e assim por diante, a mente não se torna por isso uma outra, ao contrário. O corpo humano torna-se outro apenas pela mudança da figura de algumas de suas partes. Disso se segue que o corpo pode facilmente perecer, mas que a mente, por sua natureza, é imortal. Na terceira meditação, explico suficientemente, a meu ver, o principal argumento para provar a existência de Deus. Todavia,
Porque quis afastar o espírito dos leitores o mais possível dos sentidos, não utilizei ali comparações tiradas de coisas corporais, e talvez por isso tenham ficado algumas obscuridades, que, espero, serão depois totalmente esclarecidas nas respostas às objeções, entre elas, como a ideia do ser sumamente perfeito, que existe em nós, tem tanta realidade objetiva que não pode provir senão de uma causa sumamente perfeita. Isso é ilustrado ali pela comparação com a ideia de uma máquina muito perfeita que está na mente de um artífice. Assim como a arte representada por essa ideia deve ter uma causa, o conhecimento do artífice ou de alguém de quem ele o recebeu, do mesmo modo a ideia de Deus, que está em nós, não pode ter outra causa senão o próprio Deus. Na quarta, prova-se que tudo o que percebemos clara e distintamente é verdadeiro, e se explica em que consiste a razão do erro e da falsidade. É necessário conhecer isso tanto para afirmar o que precede quanto para compreender o que se segue. Mas é preciso advertir aqui que não se trata de pecado, nem do erro cometido na escolha do bem e do mal, e sim apenas daquele que ocorre no juízo do verdadeiro e do falso. Nem se tratam de coisas pertencentes à fé ou à vida prática, mas apenas de verdades especulativas, conhecidas unicamente pela luz natural da razão. Na quinta, além de se explicar a natureza corpórea em geral, demonstra-se também, por um novo modo, a existência de Deus. Contudo, podem aí surgir algumas dificuldades que serão depois resolvidas nas respostas às objeções. Mostra-se ainda de que modo é verdadeiro que a própria certeza das demonstrações geométricas depende do conhecimento de Deus. Na sexta e última, a intelecção é distinguida da imaginação, e se descrevem os sinais dessa distinção, prova-se que a mente é realmente distinta do corpo, e, contudo, tão estreitamente unida a ele que juntos formam uma só coisa. Enumeram-se todos os erros que costumam nascer dos sentidos e se explicam os modos de evitá-los. Por fim, apresentam-se todas as razões pelas quais se pode concluir a existência das coisas materiais, não porque eu as julgasse muito úteis para provar o que provam, que realmente há um mundo, que os homens têm corpos e outras coisas semelhantes, das quais ninguém em seu juízo perfeito jamais duvidou seriamente, mas porque, ao considerá-las, reconhecesse que não são tão firmes nem tão claras quanto aquelas pelas quais chegamos ao conhecimento de nossa mente e de Deus. Estas, sim, são as mais certas e evidentes de todas as que o engenho humano pode alcançar. Provar essa única verdade é o propósito que me propus nestas meditações. E, por isso mesmo, não enumero aqui as várias outras questões que nelas se tratam incidentalmente. Meditação primeira. Das coisas que se podem colocar em dúvida. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, receberá muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto, de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para executá-la. O que me fez diferi-la por tão longo tempo que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. 2. Agora, pois que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo, mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. E, para isso, não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito, mas, visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. 3. Tudo o que recebi, até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez.
4. Mas, ainda que o sentido nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode razoavelmente duvidar, embora as conhecêssemos por intermédio deles. Por exemplo, que eu esteja aqui, sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas que? São loucos e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. 5. Todavia, devo aqui considerar que sou homem, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. 6. Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos, e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões, e pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro, e que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com o maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certas mistura e composição dos membros de diversos animais, ou então, se porventura sua imaginação for assaz extravagante para inventar algo de novo, que jamais tenhamos visto coisa semelhante, e que assim sua obra não represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente ao menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. 7. E pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais, que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos do que da mistura de algumas cores verdadeiras, são formadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral, e sua extensão, juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza, e seu número, como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração e outras coisas semelhantes. 8. Eis porque, talvez, daí nós não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas, mas que a aritmética, a geometria e as outras ciências desta natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contêm alguma coisa de certo e indubitável. Pois, quer que esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5 e o quadrado nunca terá mais do que 4 lados, e não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de algumas falsidades ou incerteza.
9. Todavia, há muito que tenho no meu espírito certa opinião de que há um Deus que tudo pode, por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar e que, não obstante, eu tenho sentimentos de todas essas coisas? Que tudo isso não me pareça existir de maneira diferente daquela que eu vejo. E, mesmo, como julgo que algumas vezes os outros se enganam até nas coisas que eles acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço adição de 2 mais 3, ou em que enumero os lados de um quadrado, ou em que, se repugnasse a sua bondade fazer-me de tal modo que eu me enganasse sempre, pareceria também lhe ser contrário permitir que eu me engane algumas vezes, e no entanto, não posso duvidar de que ele mo permita. 10. Haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso a acreditar que todas as outras coisas são incertas. Mas, não lhes resistamos do momento e suponhamos, em favor delas, que tudo quanto aqui é dito de um Deus seja uma fábula. Todavia, de qualquer maneira que suponham ter eu chegado ao estado e ao ser que possuo, quer o atribuam a algum destino ou fatalidade, quer o refiram ao acaso, quer queiram que isto ocorra por uma contínua série e conexão das coisas, é certo que, já que falhar e enganar-se é uma espécie de imperfeição, quanto menos poderoso for o autor a que atribuírem minha origem, tanto mais será provável que eu seja de tal modo imperfeito que me engane sempre. Razões às quais nada tenho a responder, mas sou obrigado a confessar que, de todas as opiniões que recebi outrora em minha crença como verdadeiras, não há nenhuma da qual não possa duvidar atualmente, não por alguma inconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas. De sorte que é necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo sobre tais pensamentos, e que não mais lhes dê crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas, se deseja encontrar algo de constante e de seguro nas ciências. 11. Mas não basta ter feito tais considerações, é preciso ainda que cuide de lembrar-me delas, pois essas antigas e ordinárias opiniões ainda me voltam a miúde ao pensamento, dando-lhes a longa e familiar convivência que tiveram comigo o direito de ocupar meu espírito malgrado meu e de tornarem-se quase que senhoras de minha crença. E jamais perderei o costume de aquecer a isso, e de confiar nelas, enquanto as considerar como são efetivamente, ou seja, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, e todavia muito prováveis, de sorte que se tem muito mais razão em acreditar nelas do que em negá-las. Eis porque penso que me utilizarei delas mais prudentemente se, tomando partido contrário, empregar todos os meus cuidados em enganar-me-á mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são falsos e imaginários, até que, tendo de tal modo sopesado meus prejuízos, eles não possam inclinar minha opinião mais para um lado do que para o outro. E meu juízo não mais seja doravante dominado por maus usos e desviado do reto caminho que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Pois estou seguro de que, apesar disso, não pode haver perigo nem erro nesta via e de que não poderia hoje aceder demasiado à minha desconfiança, posto que não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e de conhecer. 12. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se, por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. 13. Mas esse desígnio é árduo e trabalhoso e certa preguiça arrasta-me insensivelmente para o ritmo de minha vida ordinária. E, assim como um escravo que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar de que sua liberdade é apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado, assim eu reincido.
insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões e evito despertar dessa sonolência, de medo de que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade de tal repouso, em vez de me propiciarem alguma luz ou alguma clareza no conhecimento da verdade, não fossem suficientes para esclarecer as trevas das dificuldades que acabam de ser agitadas. Meditação segunda. Da natureza do espírito humano, e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. 1. A meditação que fiz ontem encheu meu espírito de tantas dúvidas, que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las, e, como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso, e continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo de certo, ou, pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. 2. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber altas esperanças, se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. 3. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas, persuado-me de que jamais existiu de tudo quanto minha memória repleta de mentiras me representa, penso não possuir nenhum sentido, creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções de meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa a não ser que nada há no mundo de certo. 4. Mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Não haverá algum Deus, ou alguma outra potência, que me ponha no espírito tais pensamentos. Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu então, pelo menos, não serei alguma coisa? Mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns, não me persuadi também, portanto, de que eu não existia. Certamente não, eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou, apenas, pensei alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana, e, por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. 5. Mas não conheço ainda bastante claramente o que sou, eu que estou certo de que sou, de sorte que doravante é preciso que eu atente com todo cuidado, para não tomar imprudentemente alguma outra coisa por mim. E assim para não me equivocar neste conhecimento que afirmo ser mais certo e mais evidente do que todos os que tive até agora. 6. Eis porque considerarei de novo o que acreditava ser, antes de me empenhar nestes últimos pensamentos, e de minhas antigas opiniões suprimirei tudo o que pode ser combatido pelas razões que aleguei há pouco, de sorte que permaneça apenas precisamente o que é de todo indubitável. O que, pois, acreditava eu ser até aqui? Sem dificuldade, pensei que era um homem. Mas que é um homem? Direi que é um animal racional? Certamente não, pois seria necessário em seguida pesquisar o que é animal e o que é racional e assim, de uma só questão, cairíamos insensivelmente numa infinidade de outras mais difíceis e embaraçosas. E eu não quereria abusar do pouco tempo e lazer que me resta empregando em desvendar semelhantes sutilezas. Mas, antes, deter-me-ei em considerar aqui os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmos em meu espírito e que eram inspirados apenas por minha natureza, quando me aplicava à consideração de meu ser. Considerava-me, inicialmente, como provido de rosto, mãos,
braços e toda essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Considerava, além disso, que me alimentava, que caminhava, que sentia e que pensava e relacionava todas essas ações à alma, mas não me detinha em pensar em que consistia essa alma, ou, se o fazia, imaginava que era algo extremamente raro e sutil, como um vento, uma flama ou um ar muito tênue, que estava insinuado e disseminado nas minhas partes mais grosseiras. No que se referia ao corpo, não duvidava de maneira alguma de sua natureza, pois pensava conhecê-la muito distintamente, se quisesse explicá-la segundo as noções que dela tinha, tê-la-ia descrito desta maneira: por corpo entendo tudo que pode ser limitado por alguma figura, que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído, que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato, que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo, mas por algo de alheio pelo qual seja tocado e do qual receba a impressão. Pois não acreditava de modo algum que se devesse atribuir à natureza corpórea vantagens como ter de si o poder de mover-se, de sentir e de pensar, ao contrário, espantava-me antes ao ver que semelhantes faculdades se encontravam em certos corpos. 7. Mas eu, o que sou eu, agora que suponho que há alguém que é extremamente poderoso e, se ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as suas forças e toda a sua indústria em enganar-me? Posso estar certo de possuir a menor de todas as coisas que atribuí há pouco à natureza corpórea? Detenho-me em pensar nisto com atenção, passo e repasso todas essas coisas em meu espírito, e não encontro nenhuma que possa dizer que existia em mim. Não é necessário que me demore a enumerá-las. Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Os primeiros são alimentar-me e caminhar, mas, se é verdade que não possuo corpo algum, é verdade também que não posso nem caminhar nem alimentar-me. Outro é sentir, mas não se pode também sentir sem o corpo, além do que, pensei sentir outrora muitas coisas, durante o sono, as quais reconheci, ao despertar, não ter sentido efetivamente. Outro é pensar, e verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence. Só ele não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo, isto é certo, mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo em que eu penso, pois poderia, talvez, ocorrer que, se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. Nada admito agora que não seja necessariamente verdadeiro, nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente, mas que coisa? Já o disse, uma coisa que pensa. E que mais? Excitarei ainda a minha imaginação para procurar saber se não sou algo mais. Eu não sou essa reunião de membros que se chama o corpo humano, não sou um ar tênue e penetrante, disseminado por todos esses membros, não sou um vento, um sopro, um vapor, nem algo que posso fingir e imaginar, posto que supus que tudo isso não era nada e que, sem mudar essa suposição, verifico que não deixo de estar seguro de que sou alguma coisa. 8. Mas também pode ocorrer que essas mesmas coisas, que suponho não existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente diferentes de mim, que eu conheço. Nada sei a respeito, não o discuto atualmente, não posso dar meu juízo senão a coisas que me são conhecidas. Reconheci que eu era, e procuro que sou, eu que reconheci ser. Ora, é muito certo que essa noção e conhecimento de mim mesmo, assim precisamente tomada, não depende em nada das coisas cuja existência não me é ainda conhecida, nem, por conseguinte, e com mais razão de nenhuma daquelas que são fingidas e inventadas pela imaginação. E mesmo esses termos fingir e imaginar advertem-me de meu erro, pois eu fingiria efetivamente se imaginasse ser alguma coisa, posto que imaginar nada mais é do que contemplar a figura ou a imagem de uma coisa corporal. Ora, sei já certamente que eu sou, e que, ao mesmo tempo, pode ocorrer que todas essas imagens, em geral, todas as coisas que se relacionam à natureza do corpo sejam apenas sonhos ou quimeras. Em seguimento disso, vejo claramente que teria tão pouca razão ao dizer, excitarei minha imaginação para conhecer mais distintamente o que sou, como se dissesse, estou atualmente acordado e percebo algo de real e de verdadeiro,
Mas, visto que não o percebo ainda assaz nitidamente, dormiria intencionalmente a fim de que meus sonhos me representassem com maior verdade e evidência. E, assim, reconheço certamente que nada, de tudo que posso compreender por meio da imaginação, pertence a este conhecimento que tenho de mim mesmo e que é necessário lembrar e desviar o espírito dessa maneira de conceber a fim de que ele próprio possa reconhecer muito distintamente sua natureza. 9. Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Certamente não pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza. Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio esse mesmo que duvida de quase tudo, que, no entanto, entende e concebe certas coisas, que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais, que não quer ser enganado, que imagina muitas coisas, mesmo mau grado seu, e que sente também muitas como que por intermédio dos órgãos do corpo. Haverá algo em tudo isso que não seja tão verdadeiro quanto é certo que sou e que existo, mesmo se dormisse sempre e ainda quando aquele que me deu a existência se servisse de todas as suas forças para enganar-me? Haverá, também, algum desses atributos que possa ser distinguido de meu pensamento, ou que se possa dizer que existe separado de mim mesmo? Pois é por si tão evidente que sou eu quem duvida, quem entende e quem deseja que não é necessário nada acrescentar aqui para explicá-lo. E tenho também certamente o poder de imaginar, pois, ainda que possa ocorrer, como supus anteriormente, que as coisas que imagino não sejam verdadeiras, este poder de imaginar não deixa, no entanto, de existir realmente em mim e faz parte do meu pensamento. Enfim, sou o mesmo que sente, isto é, que recebe e conhece as coisas como que pelos órgãos dos sentidos, posto que, com efeito, vejo a luz, ouço ruído, sinto calor, mas dir-me-ão que essas aparências são falsas e que eu durmo. Que assim seja, todavia, ao menos, é muito certo que me parece que vejo, que ouço e que me aqueço, e é propriamente aquilo que em mim se chama sentir e isto, tomado assim precisamente, nada é senão pensar. Donde começo a conhecer o que sou, com um pouco mais de luz e de distinção do que anteriormente. 10. Mas não me posso impedir de crer que as coisas corpóreas, cujas imagens se formam pelo meu pensamento, e que se apresentam aos sentidos, sejam mais distintamente conhecidas do que essa não sei que parte de mim mesmo que não se apresenta à imaginação, embora, com efeito, seja uma coisa bastante estranha que coisas que considero duvidosas e distantes sejam mais claras e mais facilmente conhecidas por mim do que aquelas que são verdadeiras e certas e que pertencem à minha própria natureza. Mas vejo bem o que seja, meu espírito apraz-se em extraviar-se e não pode ainda conter-se nos justos limites da verdade. Soltemos-lhe, pois, ainda uma vez, as rédeas a fim de que, vindo, em seguida, a libertar-se delas suave e oportunamente, possamos mais facilmente dominá-lo e conduzi-lo. 11. Comecemos pela consideração das coisas mais comuns e que acreditamos compreender mais distintamente, a saber, os corpos que tocamos e que vemos. Não pretendo falar dos corpos em geral, pois essas noções gerais são ordinariamente mais confusas, porém de qualquer corpo em particular. Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia, ele não perdeu ainda a doçura do mel que continha, retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido, sua cor, sua figura, sua grandeza, são patentes, é duro, é frio, tocamo-lo e, se nele batermos, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente fazer conhecer um corpo encontram-se neste. 12. Mas eis que, enquanto falo, é aproximado do fogo. O que nele restava de sabor exala-se, o odor se esvai, sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se, mal o podemos tocar e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A mesma cera permanece após essa modificação? Cumpre confessar que permanece, e ninguém o pode negar. O que é, pois, que se conhecia deste pedaço de cera com tanta distinção? Certamente não pode ser nada de tudo que notei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou à audição, encontram-se mudadas, e no entanto, a mesma cera permanece.
Talvez fosse como penso atualmente, a saber, que a cera não era nem essa doçura do mel, nem esse agradável odor das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que um pouco antes me aparecia sob certas formas e que agora se faz notar sob outras. Mas o que será, falando precisamente, que eu imagino quando a concebo dessa maneira? Consideremo-lo atentamente, afastando todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. Certamente nada permanece senão algo de extenso, flexível e mutável. Ora, o que é isto, flexível e mutável? Não estou imaginando que esta cera, sendo redonda, é capaz de se tornar quadrada e de passar do quadrado a uma figura triangular? Certamente não, não é isso, posto que a concebo capaz de receber uma infinidade de modificações similares e eu não poderia, no entanto, percorrer essa infinidade com minha imaginação e, por conseguinte, essa concepção que tenho da cera não se realiza através da minha faculdade de imaginar. 13. E, agora, que é essa extensão? Não será ela igualmente desconhecida, já que na cera que se funde ela aumenta e fica ainda maior quando está inteiramente fundida e muito mais ainda quando o calor aumenta. E eu não conceberia claramente segundo a verdade o que é a cera, se não pensasse que é capaz de receber mais variedade segundo a extensão do que jamais imaginei. É preciso, pois, que eu concorde que não poderia mesmo conceber pela imaginação o que é essa cera e que somente meu entendimento é quem o concebe, digo este pedaço de cera em particular, pois para a cera em geral é ainda mais evidente. Ora, qual é este cera que não pode ser concebida senão pelo entendimento ou pelo espírito? Certamente é a mesma que vejo, que toco, que imagino e a mesma que conhecia desde o começo. Mas o que é de notar é que sua percepção, ou a ação pela qual é percebida, não é uma visão, nem um tatear, nem uma imaginação, e jamais o foi, embora assim o parecesse anteriormente, mas somente uma inspeção do espírito. Que pode ser imperfeita e confusa, como era antes, ou clara e distinta, como é presentemente, conforme minha atenção se dirija mais ou menos às coisas que existem nela e das quais é composta. 14. Entretanto, eu não poderia espantar-me demasiado ao considerar o quanto meu espírito tem de fraqueza e de pendor que o leva insensivelmente ao erro. Pois, ainda que sem falar eu considere tudo isso em mim mesmo, as palavras detêm-me, todavia, e sou quase enganado pelos termos da linguagem comum, pois nós dizemos que vemos a mesma cera, se não a apresentam, e não que julgamos que é a mesma, pelo fato de ter a mesma cor e a mesma figura, donde desejaria quase concluir que se conhece a cera pela visão dos olhos e não pela tão só inspeção do espírito, se por acaso não olhasse pela janela homens que passam pela rua, à vista dos quais não deixo de dizer que vejo homens da mesma maneira que digo que vejo a cera, e, entretanto, que vejo desta janela, senão chapéus e casacos que podem cobrir espectros ou homens fictícios que se movem apenas por molas. Mas julgo que são homens verdadeiros e assim compreendo, somente pelo poder de julgar que reside em meu espírito, aquilo que acreditava ver com meus olhos. 15. Um homem que procura elevar seu conhecimento para além do comum deve envergonhar-se de aproveitar ocasiões para duvidar das formas e dos termos do falar do vulgo. Prefiro passar adiante e considerar se eu concebia com maior evidência e perfeição o que era a cera. Quando a percebi inicialmente acreditei conhecê-la por meio do senso comum, como o chamam, isto é, por meio do poder imaginativo, do que a concebo presentemente, após haver examinado mais exatamente o que ela é e de que maneira pode ser conhecida. Por certo, seria ridículo colocar isso em dúvida. Pois, que havia nessa primeira percepção que fosse distinto e evidente que não pudesse cair da mesma maneira sob os sentidos do menor dos animais. Mas quando distingo a cera de suas formas exteriores, e como se a tivesse despido de suas vestimentas, considero-a inteiramente nua. É certo que, embora se possa ainda encontrar algum erro em meu juízo, não a posso conceber dessa forma sem um espírito humano. 16. Mas, enfim, que direi desse espírito? Isto é, de mim mesmo? Pois até aqui não admiti em mim nada além de um espírito. Que declararei, digo, de mim, que pareço conceber com tanta nitidez e distinção este pedaço de cera? Não me conheço a mim mesmo não só com muito mais verdade e certeza, mas também com muito maior distinção e nitidez? Pois, se julgo que a cera é ou existe pelo fato de eu haver, sem dúvida segue-se bem mais evidentemente que eu próprio sou, ou que existo pelo fato de eu haver.
Pois pode acontecer que aquilo que eu vejo não seja, de fato, certa. Pode também dar-se que eu não tenha olhos para ver coisa alguma, mas não pode ocorrer, quando vejo ou, coisa que não mais distingo, quando penso ver, que penso, não seja alguma coisa. Do mesmo modo, se julgo que a ser existe, pelo fato de que a toco, seguir-se-á ainda a mesma coisa, ou seja, que eu sou, e se o julgo porque minha imaginação disso me persuade, ou por qualquer outra causa que seja, concluirei sempre a mesma coisa. E o que notei aqui a respeito da cera pode aplicar-se a todas as outras coisas que me são exteriores e que se encontram fora de mim. 17. Ora, se a noção ou conhecimento da cera parece ser mais nítido e mais distinto após ter sido descoberto não somente pela visão ou pelo tato, mas ainda por muitas outras causas, com maior evidência, distinção e nitidez não deverei eu conhecer-me, posto que todas as razões que servem para conhecer e conceber a natureza da cera, ou qualquer outro corpo, provam muito mais fácil e evidentemente a natureza de meu espírito? E encontram-se ainda tantas outras coisas no próprio espírito que podem contribuir ao esclarecimento de sua natureza, que aquelas que dependem do corpo, como esta, não merecem quase ser enumeradas. 18. Mas, enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria, pois, já que a coisa presentemente conhecida por mim que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente não pela imaginação nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer do que meu espírito. Mas, posto que é quase impossível desfazer-se tão prontamente de uma antiga opinião, será bom que eu me detenha um pouco neste ponto, a fim de que, pela amplitude de minha meditação, eu imprima mais profundamente em minha memória este novo conhecimento.